Meu nome é Walter Lima. História da vida real. Segundo episódio. Primeiro, peço um amigo e amiga que se inscreva no canal, acione o sino para receber vídeos novos e dê seu like. E logo após a vinheta iremos contar esta história. Iremos abordar a história de um jovem promissor, um rapaz inteligente, uma pessoa que desde a sua adolescência demonstrava que iria seguir um caminho de realização pessoal muito forte. No entanto, algo inesperado aconteceu na vida deste jovem. Algo que surgiu como um furacão. Foi nas brincadeiras, participando de brincadeira com colegas, ele jovem, adolescente, já terminando o ensino médio, já adentrando, já com todas as perspectivas de adentrar na faculdade para o curso de medicina, que ele realmente pretendia. E ele começou então naquela época, ir para festinhas com os amigos e de uma forma inadvertida, uma forma social, vamos dizer assim, ele começou a ingerir algumas quantidades de álcool. Mas a primeira vez que ele bebeu, aconteceu algo absurdo. Ele não conseguiu parar. Ele começou a beber e ele bebia diferente dos amiguinhos. Totalmente diferente. Algumas pessoas diziam, se acalma. Os mais velhos procuravam orientar, mas ele tinha uma voracidade imensa. Queria beber, beber, beber. Se embriagou, fez a primeira jura que não iria mais beber. Mas ele tinha encontrado algo para ele, uma experiência extraordinária. Ele tinha mudado o seu humor, ele tinha mudado seu caráter, a sua condição de se apresentar. Quando ele começou a beber, ele sentiu que tudo ficava mais fácil. E ele começou então a imaginar e contar os dias para a próxima brincadeira. E assim foi. Logo surgiram as decepções, mais juras, mais decepção e mais juras. E cada vez que ele fazia uma jura, era quebrada. Não tinha condição, porque ele já tinha na memória a vontade de beber. Depois, ele adentrou para as drogas de uma forma lenta. Um amigo dizia, dá um cheiro aqui que você não se embriaga. E ele começou então a usar a cocaína e depois o crack e de uma forma ou outra ele se tornou uma pessoa dependente, cruzado. Eu estou falando isso aqui porque ele participou, eu conversei com ele em uma de suas hospitalizações, a pedido da família, e ele, nessa conversa informal comigo, ele relatou o que a família nem sabia, que ele estava usando a cocaína, porque ela permitia que ele não se embriagasse. Ele ficava cada vez mais forte. Faculdade ficou um sonho distante. E só restou na família os codependentes, o pai, a mãe, os irmãos. O pai ficou muito revoltado, muito decepcionado. O nome desse jovem, vamos dizer que seja Marcos. E o Marcos continuou dentro daquele hospital e depois saiu e se embriagou novamente.
usou droga novamente. Nada dava certo na vida do Marcos. As namoradinhas sumiram da vida dele. E ele começou a ficar com raiva, uma raiva que surgia do nada. Ele, ao ingerir o primeiro gole, ele corria, ele tinha que ter dinheiro para a droga. Começou então a mudar de amizades. Aqueles amigos da infância, inocentes, aqueles coleguinhas, eles não faziam parte das suas amizades. Ele agora queria uma turma, como ele dizia, da pesada. E de fato ele entrou para a turma da pesada. Logo ele começou a ir para os programas com mulheres, tendo muito sexo e mais uma dependência. Mais uma dependência, desta vez a sexual. Começou a ficar dependente de pornografia, de masturbação e muito sexo. Começou a tomar remédio para depressão, começou a misturar com bebida. Frequentou, a pedido da família, grupos de narcóticos anônimos. Mas nada deu certo. Não porque o grupo não funcionasse na vida dele, mas porque ele estava fechado, impossibilitado de receber qualquer ajuda. Ele só tinha um pensamento firme na sua cabeça. A obsessão mental por bebida e por droga e por sexo. E ele continuou desta forma durante uns 3 anos. Durante esse período, ele foi hospitalizado mais 2 vezes e nada deu certo. Todos foi para a religião, as igrejas, onde dizia que dava certo, os codependentes levavam ele. Ele foi para terreiro de macumba, foi para sessões espíritas, para igrejas evangélicas, para grupos de recuperação, principalmente de narcóticos anônimos. Não me disse que foi para alcoólicos anônimos. A verdade é que ele ficou desta situação e já aos 24 anos, quando eu conversei com ele, ele já não tinha mais nenhuma perspectiva de vida. Foi dessa forma que eu vi o Marcos. Falei, mostrei, indiquei a ele o grupo de alcoólicos anônimos, mas ele fez promessa que ia, mas pelo que eu sei, ele não procurou. Determinada feita, eu recebi um telefonema que me abalou bastante. Ele tinha se enforcado numa ressaca, numa alucinação, não sei se é motivo da droga, ele se enforcou. Um suicídio. Estava devendo, a família já desesperada, e eu quero encerrar mostrando esse quadro. Walter, por que você traz uma história tão trágica? Eu estou trazendo essa história para mostrar a quem está vendo que droga não é brincadeira, que alcoolismo não é brincadeira. Não é uma questão de simplesmente eu vou deixar qualquer hora e vou mudar minha vida. Eu estou trazendo a história de um rapaz inteligente, educado, de uma família exemplar, que se dedicou aos estudos, só tinha notas boas, brilhantes, e de uma forma social, de uma forma despretensiosa, ele ingeriu a primeira bebida que continha álcool, e para ele foi uma chama, e ele manifestou logo o alcoolismo. Ao ingerir qualquer primeira dose de bebida, ele disparava. Depois ele foi atraindo mais colegas que bebiam do seu modo, de uma forma desequilibrada, e ele inadvertidamente também encontrou a droga através dos colegas já da barra mais pesada, e ao ingerir a droga, ele assinou a sua sentença de
se transformou no cruzado, assinou sua sentença de derrota total. E a partir daí, apesar das 3 hospitalizações, ele não conseguiu parar. Esse é o final. Mas eu quero dizer para vocês que eu já vi história mais trágica do que essa, que a pessoa chegou ao fundo do poço, desesperada, e conseguiu se recuperar das drogas em Narcóticos Anônimos, que conseguiu se recuperar do alcoolismo em Alcoólicos Anônimos, e hoje é um cidadão, é um homem equilibrado, um pai de família, é um homem que tem serenidade e que tem equilíbrio. Eu trouxe essa história para você, jovem de 16, 17, 18 anos, que acredita que beber uma não é problema nenhum, que você pode controlar, que você é o tal e que você tem poder e na hora que quiser você muda e controla. Eu quero dizer para você, meu amigo, que as coisas não funcionam desta forma. Se você ultrapassar a faixa da normalidade e ao ingerir o primeiro gole você perdeu o controle, você irá numa progressividade célere chegar numa viagem ao fundo do poço. E se você não tiver a felicidade, a graça de deixar, de sair dessa caminhada através de um programa de recuperação, você irá para o fim da linha, que é o fundo do poço, que é uma morte prematura, que é a desmoralização, que é o fundo do poço. E você, com certeza, adentrando no alcoolismo desta forma, logo, logo você irá conhecer as drogas. E você vai ser um dependente cruzado, onde você tem o problema da adicção em droga e a adicção em álcool. E poderá degenerar para outras adicções, porque é normal ter múltiplas adicções, poderá se tornar um compulsivo sexual. E olha, nós estamos falando de sexo, é a pior adicção e a pior compulsão. Agora nós estamos todos abalados no Brasil com esse caso do Daniel Alves. Um homem exemplar, um atleta envolvido aí nessa situação, por simplesmente, apesar do dinheiro, apesar de tudo, não entender que ele tinha um problema. Que eu sei o que é a compulsão, que é a adicção sexual, que é o descontrole, que é o desejo por mais sexo, sexo, sexo e sexo. Então estou trazendo essa história para você. Não é para te fazer medo, não é para te pressionar. Pelo contrário, eu estou trazendo para mostrar no final que existe solução. Que você pode ter uma história diferente do Marcos. Se você já está bebendo, se você já está adicto de droga e álcool, você poderá se recuperar se você abrir a mente, se você não ficar com a mente fechada, se você buscar ajuda. A ajuda necessária é fundamental. Para encerrar, vou contar uma pequena história. Um menino brincava no jardim da sua casa e o pai lia o livro. E o menino brincava, era uma paz e uma tranquilidade. E o menino então tinha uma pedra muito grande, o menino resolveu empurrar a pedra. O menino empurrou a pedra durante meia hora e a pedra não se mexeu. Empurrou durante 1 hora e a pedra não se mexeu. Durante 2 horas. E o pai, vendo aquela situação, deixou o livro de lado e ficou observando o filho, que não pedia ajuda. Lá empurrando. Aí o menino, acanhado, foi para a direção do pai e disse: papai, eu fui derrotado. Eu usei toda a minha energia e não consegui empurrar a pedra. Aí o pai deu uma gargalhada e disse: meu filho, você está enganado. Você não usou toda a sua energia. Você faltou pedir ajuda a mim. Se você tivesse pedido ajuda a mim, nós dois facilmente teríamos empurrado essa pedra. Eu quero dizer para você que o alcoolismo, droga, adicção em sexo e as adicções são essa pedra. Representa essa pedra imensa. E se você quiser sozinho empurrar, com certeza vai agir como esse menino e ser derrotado. Mas se você abrir a mente e pedir ajuda, outras pessoas chegarão e com você empurrarão a pedra, deslocarão a pedra do local. Agradeço a todos pela preferência.